é uma grande alegria estarmos reunidos hoje aqui, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de compartilhar com vocês da nossa alegria por estarmos, com a casa aberta já aproximadamente 1 a 2 meses. 2 meses? Chega a 2 meses? Acho que sim, né? E a gente espera que logo a gente já possa ter mais assistidos aqui, né? E também gostaria de dar aqui o meu boa noite aos nossos queridos assistidos que estão nas suas casas, né? Que ainda não puderam comparecer presencialmente. Mas nós queremos convidá-los a virem também, tá? Tá bom? Vão ser recebidos com muito amor e carinho, né? Mas a gente tem aí também os nossos protocolos, então nós gostaríamos que vocês observassem esses protocolos que estão na nossa página do Facebook, na página do SEAC. Antes de iniciarmos a preleção, nós temos alguns avisos. Eu tenho aqui uma colinha, tá, gente? Para não esquecer de nada. Aqui. Bom, eu gostaria de falar sobre a evangelização infantil, que é um trabalho muito interessante, muito bom, muito importante, e que é a evangelização das crianças, né? E o trabalho funcionou esse tempo todo de pandemia remotamente, mas agora nós já abrimos presencialmente, então quem tiver criança, né, já pode trazer aqui no centro. A partir das 9 horas, nós estaremos aqui já com o centro aberto. E às 9h30, então, a porta é fechada. As crianças têm as suas aulinhas, conforme elas são divididas por faixa etária. E os pais também têm uma palestra. Então, é um trabalho muito importante e a gente gostaria de convidar todos que têm crianças na família, avisar os vizinhos, os amigos, tá bom? E é aqui mesmo, no SEAC, né? Para quem está em casa aí, é na Rua Alves Guimarães, 819, bem na esquina com a Rua Cardeal Arco Verde. Outro recadinho diz respeito à livraria, né? Que a gente incentiva sempre, né? Todo mundo a fazer as suas leituras, né? Edificantes. Então, nós temos alguns livros aí que vocês podem adquirir, ou também temos a nossa biblioteca, vocês podem retirar os livros da biblioteca, ler, né? É só preencher um caderno com o seu nome, endereço, telefone e levar o livro, e quando vocês já tiverem livro lido, devolver, tá bom? Mais um recadinho. Com relação à entrevista. A entrevista é uma parte do tratamento que é muito importante, né? Então, é importante quando a gente vem para a entrevista, para o tratamento espiritual, que a gente abra o nosso coração mesmo. Aquela pessoa que está ali do outro lado, né? Ela não vai nos julgar, não vai criticar, não vai sair comentando nada do que a gente disser. Existe uma absoluta confidencialidade. Então é importante que a gente se coloque realmente, né? Abra o coração, o nosso sentimento, as nossas emoções, que o entrevistador ele vai colocar na nossa ficha aquilo que é importante para ser levado para o grupo mediúnico, para que o grupo mediúnico possa verificar qual é o tipo de tratamento mais adequado para nós, tá bom? E também, por último aqui, o recadinho é com relação ao passe de limpeza, né? Que a gente, então, toma, quando vem para o tratamento espiritual, presencialmente, né? A gente tem, logo que entra no centro, a gente já faz o passe de limpeza, antes de descer aqui para a sala de preleção. E por que isso? O passe de limpeza é uma espécie de banho, assim, a seco que a gente toma, né? Assim como a gente toma banho em casa, né, todos os dias para limpar as sujidades que ficam na nossa pele e tal,
Passe de limpeza, ele limpa as sujidades energéticas, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo aí, pelas nossas invigilâncias, né, e também porque a gente sabe que o mundo aí fora não é um mundo assim, né, de muitas vibrações positivas. Então a gente pode até achar que a gente está bem, mas de repente a gente é alvo de algum tipo de vibração negativa, de baixo teor, e isso nos afeta. Então a gente, chegando no centro, a gente já faz essa primeira limpeza antes de receber o tratamento, tá bom? Bom, nós vamos agora então procurar a posição mais confortável nas nossas cadeiras. Vamos fechar os olhos, respirar fundo, lenta e profundamente. E assim nós vamos esquecendo as preocupações, vamos esquecendo as atribuições do dia a dia, as nossas tarefas, e vamos nos ligando com o plano espiritual maior, especialmente com o nosso mentor individual, este grande amigo, companheiro, e também com os outros amigos espirituais aqui presentes, especialmente com o mentor do Centro Espírita Alvorecer Cristão. E assim nós vamos nos elevando até a nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, que nos acolhe com seu manto azul, calmante e doador de energia. Querida mãezinha, que nós possamos, como tu, amar os nossos semelhantes com esse amor de mãe, que é todo compaixão, caridade e perdão. E te pedimos também que nos leves até teu Filho, nosso querido e amado Jesus. À frente de Jesus, nos ajoelhamos espiritualmente, sentindo o seu amor, o seu carinho a se derramar sobre nós. E assim, mais fortalecidos, nos elevamos até o Pai Criador, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Porque só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de hoje é os misericordiosos, perdão das ofensas. E a bibliografia está ali, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 14 a 18. E o Livro dos Espíritos, pergunta 918. Desculpe, pessoal de casa, eu acabei saindo fora da câmera. É a falta de prática. Bom, enfim, não estou acostumada a ter que olhar para cá, olhar para lá, então já viu, né? Mas está tudo certo. É interessante que hoje de manhã, ou melhor, vou voltar um pouquinho, essa noite inteirinha tinha alguma festa perto da minha casa. E, gente, eles ficaram cantando, gritando, conversando a noite inteira. Geralmente essas festas vão até, sei lá, 1, 2 da manhã, mas dessa vez, eles até às 7h30 da manhã eles estavam, que foi a hora que eu levantei. Então, eu dormia um pouco, acordava com aqueles gritos, dormia outro pouquinho, foi um sono assim bem entrecortado, né? E quando eu realmente resolvi levantar, porque eu vi que não ia dar mais, né, para ficar na cama, eu pensei, nossa, que teste para mim, né? Hoje vou falar sobre perdão das ofensas, né? E passei uma noite daquelas, né? E eu confesso a vocês que eu não consegui durante a noite, enquanto eu tentava dormir com aquele barulho todo, ter compaixão por aquelas pessoas. Assim, perdoá-las, né? Por aquela situação.
que evidentemente não atrapalhou só a mim, mas atrapalhou, imagino eu, a muitas pessoas, porque é um bairro, né, que tem muitos prédios, então muita gente deve também ter sofrido isso, né? E aí eu pensei, puxa, mas como é que eu vou conversar, vou falar lá na preleção sobre um assunto que para mim ainda é tão difícil, né? Mas enfim, né, nós estamos aprendendo. Então eu percebo em mim que eu já melhorei bastante em relação a essa questão, porque já consigo perdoar com menos dificuldade, mas ainda é um desafio, né? Então eu peço desculpas porque eu vou falar um tema que ainda para mim não é uma coisa tranquila, né? E eu acho que é sempre importante quando a gente vai falar alguma coisa, que aquilo a gente, enfim, a gente sinta de fato aquilo, que não são só palavras, né? Porque é muito fácil a gente falar, devemos perdoar, né? Perdoar, mas só que na prática não é bem assim, né? E aí eu queria trazer, né, para a nossa preleção aquela passagem, né, da vida de Jesus que Pedro pergunta para ele, né? Quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? E Jesus, 7 vezes? E Jesus fala, não, 7 vezes não, 70 vezes 7, o que dá quase 500 vezes, né? E Jesus então conta a história, né, a parábola do credor incompassivo, né? Então ele fala que havia um reino, havia um rei, né, que, enfim, que era bastante poderoso e tinha um servo que lhe devia uma quantia muito grande de dinheiro. E ele um dia manda esse servo via a sua presença para pagar a dívida. E o servo diz, eu não tenho como pagar. E aí ele fala, bom, então eu vou vender você, sua mulher, seus filhos, seus animais, tudo, para que você possa pagar minha dívida, essa dívida, né? E ele falou, não, por favor, não faça isso. Nossa, ele ficou assim apavorado, né? Aí o rei, que era, né, compassivo, ele ficou com pena do servo e disse, não, então tá bom, eu vou perdoar você. E o servo sai de lá todo contente, né? Ai, que bom, né? Perdoou minha dívida, maravilha. E encontra uma outra pessoa, um homem, que devia para ele alguma coisa, o dinheirinho, né? E aí ele fica muito bravo, fala, eu quero o dinheiro que você me deve. E a pessoa falou, olha, eu não tenho. Ah, não tem? Não, então você vai preso. E aí chamou os guardas para prenderem aquele companheiro dele. Acontece que essa cena foi vista por outros servos que estavam olhando, né, ali na rua e foram contar ao rei. Aí o rei manda chamar, né, o servo e diz para ele, né, servo mau, né, eu te perdoei a dívida que era muito grande e você não soube perdoar o seu irmão por uma dívida muito menor, né? Então, com essa parábola, né, Jesus quis nos mostrar, né, que a gente não pode exigir do outro aquilo que a gente não faz. E tem até aquela frase do Pai Nosso que a gente fala, né, sempre, né, perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou os nossos ofensores. E nós costumamos, né, cobrar dos outros aquilo que a gente não faz, né? Mas como que a gente pode mudar isso dentro de nós, né? Eu acho que a gente tem alguns recursos, né? Um deles é a reflexão mesmo, da gente refletir sobre as nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E a gente tem o recurso da prece, que se a gente realmente se colocar receptivo, né, pedindo, né, para Jesus, para Deus, né, para que nos ajude, para que a gente consiga ter mais compaixão, para que a gente consiga ver o nosso semelhante, né, efetivamente como um irmão, né, isso vai nos ajudar bastante.
E aí entra, né, a misericórdia, né? O que é a misericórdia, né? Vamos pensar um pouquinho o que é a misericórdia. A gente fala, né, que Deus é todo misericórdia. Porque assim, nós costumamos pensar sempre na questão da justiça, né? O que é justo, o que não é justo, né? Mas quando a gente pensa só na questão da justiça, a gente muitas vezes não está vendo esse lado da misericórdia, né? E esse é também um aprendizado, a misericórdia, a compaixão, a empatia. É a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Eu fiquei pensando, né, por exemplo, em relação a essa questão aí, né, dos festeiros aí da noite, da madrugada, né? E eu confesso que eu senti dificuldade, assim, mas pensei, bom, será que eu, né, não agora nessa altura da minha vida, mas quando eu tinha, sei lá, os meus 15, 20 anos, né, queria me divertir, queria, né, ir a bailinho e tal, né, e não me preocupava realmente com se ali no salão de baile, sei lá, se quem estava na rua ou nas suas casas estava sendo prejudicado com aquilo, né? Então, realmente eu acho que todos nós temos as nossas limitações, né? Aquelas situações que realmente nos colocam numa posição assim difícil, né? E eu acho que essa questão aí do perdão, ela também é muito importante quando a gente olha para dentro de nós e a gente também se perdoa. Porque muitas vezes nós somos muito rigorosos conosco, né? Então a gente comete um erro, enfim, faz alguma coisa que não foi legal e a gente se cobra muito. E a gente se culpa, né? E a culpa, ela não nos ajuda, né? Por quê? Porque ela nos paralisa. A gente começa a se sentir, às vezes, inferiorizada, achando que, não, comigo nada dá certo, eu sou um fracasso mesmo. E não é assim, né? Todos nós erramos. E às vezes a gente olha para uma pessoa do lado e pensa, nossa, para fulano, né, tudo dá certo, porque ele faz tudo bem feito, tudo, né? Só que a gente não sabe, realmente a gente não está dentro da outra pessoa para saber as dificuldades que ela enfrenta, né? E o quanto ela batalhou para chegar nesse ponto que ela chegou agora, né? E a verdade é que os erros fazem com que a gente cresça mais do que os acertos, né? Porque quando a gente faz uma coisa e dá tudo certo, o que acontece? A gente passa adiante e vai para a próxima, né? E quando a gente comete um erro, quer dizer, não deu certo, e agora? O que nós vamos fazer? Normalmente a gente para e reflete. Eu fiz alguma coisa que não foi legal. O que será que foi, né? Eu falei algo que eu não devia ter falado, eu me precipitei, ou eu deixei de falar, ou eu agi na hora que eu não devia agir, enfim. Aí a gente começa a refletir, né? Só que essa reflexão, ela não pode nos colocar para baixo, né? No primeiro momento, eu acho que até isso acontece, é natural. Principalmente se ela prejudicar outras pessoas, né? Porque aí tem consequências, né? Então a gente tem que pedir perdão, né? Então o perdão é uma via de duas mãos, né? Tanto eu preciso perdoar, como eu preciso ser perdoado também, né? E eu acho que esse é um outro desafio, que é a gente pedir perdão. É a gente realmente ter a humildade de reconhecer que a gente errou e pedir perdão. Mas é um perdão sincero, né? Não pode ser alguma coisa da boca para fora, tipo, me perdoa, né? Me desculpa. Aquela coisa meio, né? Que geralmente criança faz, né? A gente fala para as crianças, né? Você tem que pedir desculpa, você tem que pedir perdão. Aí a criança olha pro amiguinho, desculpa.
sai correndo, né? A gente sabe que esse tipo de perdão, na verdade, não é do coração, né? É só da boca para fora, né? E às vezes na nossa vida a gente cresce e continua tendo esse tipo de atitude, né? Então é para a gente refletir nisso também, né? Então o perdão é eu perdoo aquele que me magoou, né? Às vezes a outra pessoa nem sabe que ela fez alguma coisa que me magoou, né? Às vezes ela não fez de propósito, ela não sabia que ia me machucar, né? Às vezes é até uma coisa boba, tipo assim, você passa pela pessoa e ela não olha para você, não te cumprimenta. E você fica, nossa, por que não me cumprimentou? Será que eu fiz alguma coisa errada, né? Será que ela tá brava comigo, né? E muitas vezes não é nada disso, ela tá preocupada com outra coisa, enfim. Então, tem essa questão da gente perdoar o outro e da gente pedir perdão. E também da gente se perdoar. Então, o perdão ele é muito abrangente e é um processo, né? Eu já tive assim alguns problemas de relacionamento, inclusive com uma menina que foi muito minha amiga, depois a gente se afastou porque ficamos brigadas, né? E depois a gente conseguiu se entender de novo, né? E esse processo da gente se perdoar mutuamente foi um processo que demorou um tempo. Não foi assim, na hora que eu pensei, não, eu vou perdoá-lo, eu vou perdoá-lo, eu vou perdoá-lo, e aí no dia seguinte eu acordei, ai, perdoei. Não, não foi assim, foi uma coisa dolorida, né? A cada dia eu perdoava um pouquinho mais. Escrevi carta, para mim mesma, na verdade, né? Eu acabava depois, para eu entender o que estava acontecendo dentro de mim, né? Mas eu acho que é um processo que é dolorido, é doloroso, mas vale a pena, porque depois que você efetivamente consegue perdoar, é um alívio, sabe? É como se tivesse tirado uma carga assim dos seus ombros, né? Então eu acho que a gente ganha muito quando a gente consegue perdoar. Então eu acho que é um esforço que vale a pena. E para isso a gente conta com a ajuda do nosso mentor, né? Conta com a ajuda aqui das nossas preleções, das leituras espíritas, né? De meditação, para quem consegue fazer, eu acho que é muito bom, das reflexões, tá certo? Bom, então agora a gente vai fazer as nossas vibrações, né? Que são irradiações de amor. Vamos irradiar para o nosso planeta Terra muito amor. Vamos mentalizar muita luz envolvendo todo o planeta, os países em guerra, especialmente a Ucrânia, a Rússia, os nossos irmãos doentes, encarcerados, os descrentes, os suicidas, por todas as crianças. Vamos vibrar pelo nosso país, o Brasil, seu povo, seus dirigentes, pelo nosso local de trabalho, pelos nossos amigos, parentes, familiares, por aqueles a quem ainda não conseguimos perdoar ou por aqueles que ainda não nos perdoaram também. Vamos também vibrar por essa casa que nos acolhe, o Centro Espírita Alvorecer Cristão, por todos os trabalhadores, por todos os assistidos. Vamos vibrar pelo nosso lar e por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E agora então nós vamos nos colocando receptivos, né, para podermos receber o passe, né, a segunda parte do nosso tratamento, que é o tratamento, a parte do passe, né? Então, nós vamos pedindo que todos se coloquem receptivos, continuem pensando em Jesus, continuem tranquilos e assim nós vamos encerrando as preleções dessa noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite.